Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 5, verso de número 7, diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Podem sentar, com a graça de Deus. Amados, continuamos na nossa saga, né? Aqui no Sermão do Monte, especificamente nas Beatitudes, as bem-aventuranças, onde já trabalhamos, né, para a gente relembrar aqui brevemente, o fato de Jesus anunciar esses princípios do reino ali no monte. Ele estava trazendo o mesmo simbolismo que Moisés trouxe lá em Êxodo, no capítulo 19, quando ele sobe no monte, o Senhor fala com ele face a face, e ele desce e entrega a tábua dos 10 mandamentos para o povo. Diferente de Moisés, que era um homem que desceu, foi ao monte, Jesus é o próprio Deus que veio na terra e comunicou os seus princípios, o princípio do seu reino para os seus discípulos e para a multidão que ouvia. A bem-aventurança ou as beatitudes são a fórmula da verdadeira felicidade. Enquanto o mundo vai olhar, e a igreja também, vai olhar para a felicidade como algo palpável, vai olhar para a felicidade como conquistas, Jesus, ele ensina que a verdadeira felicidade, que é o que significa bem-aventurados, amém? Bem-aventurado significa mais do que feliz. A verdadeira felicidade está em contemplar e viver o princípio do reino dos céus. Por isso que quando nós olhamos para doutrinas e ordens que Jesus e os apóstolos nos dão, como arrependimento, santificação, fugir do pecado, tudo isso é uma bênção. Por quê? Porque é uma forma de escapar da condenação que a nossa natureza tem. Falando da nossa natureza, Jesus ele abre o princípio do reino, ele mostra o princípio do reino, o início desse reino, a porta de entrada desse reino é reconhecer a nossa identidade original, a nossa natureza original. Qual é essa natureza? Pobre de espírito. A porta de entrada para o reino é esse reconhecimento. Os que choram, logo em seguida dos pobres de espírito, são aqueles que lamentam pelo que são, ou seja, não apenas aceitam que são o que são, eles reconhecem, mas eles lamentam. E os mansos são aqueles que lamentam por ser o que são, mas começam a lutar contra a sua própria natureza pecaminosa, para dessa forma despertar de uma forma consciente a fome e sede de justiça que nós precisamos ter. O pobre de espírito, bem-aventurado pobre de espírito, não é aquela pessoa que não tem dinheiro nenhum, senão 50%, 60%, 70% do Brasil ia estar bem-aventurado, amém? Senão eu seria um grande bem-aventurado só por causa da minha pobreza. Teve alguns católicos que interpretaram errado. Agostinho foi um deles que entendeu que a pobreza ali era essa miséria de uma forma geral. Muito pelo contrário, eu quero te encorajar a trabalhar, conquistar cada vez mais. Só que isso não se transforma em felicidade. Você pode ajudar outras pessoas, pode ajudar sua igreja, pode ajudar os seus familiares, só que isso não é verdadeira felicidade. Chorar não é aquela pessoa que tudo lamenta, irmão. Não é aquela pessoa que sempre está tudo ruim, meu Deus do céu, a vida é difícil. A pessoa que vive na Coitadolândia, já ouviu falar desse lugar? Está tudo tão difícil, chora e lamenta. Não, é quem reconhece o que é. E quando a gente entende o quão ruim a gente é, irmãos, aqueles que não são cristãos de berço, ou não foram criados no Evangelho, tiveram algumas experiências fora da igreja. Quando tu olha para o teu passado e vê algumas atrocidades que você fez, tu não fica meio impactado?
Agora, não é só você que teve uma experiência fora da igreja que tem que ficar impactado. Todos nós temos que ficar impactados. Não é porque nos meus 28 anos de vida eu fui criado dentro da igreja que eu não pequei, que eu não errei. E todo pecado, ele é uma abominação diante de Deus. Então eu tenho que olhar para essa minha natureza, eu tenho que chorar, eu tenho que lamentar, eu tenho que reconhecer que isso é ruim, isso tem que me entristecer. Curioso, né? Eu tenho que chorar, mas eu vou ser verdadeiramente feliz, porque eu não vou andar em negação. A pior coisa que tem, a gente falou sobre isso, é andar negando a realidade. A gente deu o exemplo, a pessoa que tem câncer, ou um parente que tem câncer, a gente fica nessa negação, negação, negação. Quanto antes aceitar, melhor para poder encarar aquela verdade. Os mansos, não é o calminho, tranquilão, good vibe, senão a gente ia ter o irmão Everaldo, tranquilão, já seria bem-aventurado de nascença, não seria justo. O Xandão, vocês conhecem o Xandão, né? Tudo zen, o mundo caindo do lado dele, aí não vale. Não é isso, é a mansidão no sentido de domínio próprio, dominar a sua maldita natureza. E fome e sede de justiça não é a pessoa que quer que as coisas certas aconteçam. Tem muita gente que quer que o certo aconteça e nem crente é. Então o que é fome e sede de justiça? É fome e sede de Deus. Aí Jesus ele continua de uma forma lógica, ele é um mestre tremendo, inteligentíssimo, sábio. Ele continua de forma lógica, mostrando como deve ser o caminho para a verdadeira felicidade. Ele vai falar sobre a misericórdia. Misericórdia vai transmitir para a gente o que é ser igreja de verdade. O que é igreja é a reunião de pecadores. É a reunião de pessoas que erram, a reunião de pessoas que falham. Eu vi um trecho que está viralizando de uma mensagem de um pastor. O título da mensagem é Deus não é evangélico. Eu ainda vou ver essa mensagem toda. Mas em um trecho da mensagem, ele fala assim: a gente passou a se referir a Deus como se ele fosse propriedade nossa, como se ele fosse um produto nosso, como se a gente tivesse criado ele. A gente está se transformando em uma espécie de judeu. O judeu que se refere a Deus dessa forma. Deus está muito acima do nosso evangelicalismo, se é que esse termo existe. Ele está muito acima do nosso cristianismo. Muito pelo contrário, não é ele que é nosso produto, nós é que somos produto dele. Não é ele que é a nossa propriedade, nós somos propriedade exclusiva dele. Por isso, a gente precisa entender o seguinte: o cristão ele não é dono da verdade, mas ele é alguém que foi alcançado por essa verdade. O cristão não é imune, presta atenção, irmão. O cristão não é imune ao pecado, mas é alguém que se arrepende constantemente. A igreja, que é a sua família, a sua verdadeira família, é um mundo cheio de pecadores. Quando tu olha à tua direita e à tua esquerda, para frente e para trás, tu vai ver um irmão teu. A gente usa muito o irmão como título, né? Irmão Everaldo, irmã Noracir, irmã Isabel. A gente às vezes esquece que a gente chama um ao outro dessa forma, porque o conceito de igreja é o conceito de família. É o conceito de família. É a irmandade. Nós todos somos irmãos e temos um mesmo Pai. Como que é a oração do Pai Nosso? Já está falando, é Pai Nosso. Não é Pai meu, não é meu Pai, é Pai Nosso. Nós somos uma grande família. Agora eu te pergunto, você já errou com a sua esposa? Eu tenho um mês e... hoje é dia 12? 1 mês e 5 dias de casado. Graças a Deus minha memória é boa para a data, né? Isso não vai ser um problema para mim, né? Tenho 1 mês e 5 dias de casado. Eu já errei com a minha esposa. E a minha esposa já errou comigo. Só nesse período, fora os outros 2 anos e uns 3 meses ali de namoro e noivado, né? É mais ou menos isso, né? A gente errou um com o outro. Qual que é a solução para quando ela erra comigo? É eu dispensá-la? Interessante, né? Com o avanço do divórcio,
com o avanço do divórcio, da ideia do divórcio, qualquer motivo é motivo para separar. Existe, o mundo popularizou a ex-esposa e o ex-marido, mas não populariza o ex-filho, não é? A gente não desfaz assim, no papel, você errou comigo, então você não é mais meu filho. Tem gente que chega até a um nível muito grotesco, não te considero mais meu filho, mas isso é muito raro. Mas olha como o mundo tem a mentalidade para resolver os seus conflitos. Se não está dando mais certo, isso está cheio na internet. Por que separou? Quem que quis separar? Foi em comum acordo. Por que separou? Porque não estava dando mais certo. É sempre essa frase. Não se tem um pingo de hombridade de tentar sentar para resolver os conflitos. Quando a gente olha para um texto como esse, bem-aventurado os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. É a pessoa que entende o princípio do reino, a porta de entrada do reino. Lembra que Jesus está estruturando tudo de forma lógica? Qual a primeira bem-aventurança? Pobre de espírito. Eu sou pobre de espírito, a minha esposa também é. Os meus irmãos também são. Então haverá erro lá e cá. Se eu entendo que eu fui alcançado e você também foi, não por merecimento, a gente vai falar já sobre isso, mas por misericórdia e graça, eu preciso ter essa misericórdia e essa graça com o próximo. Por quê? Na quarta-feira a gente falou sobre os desigrejados. Existem os desigrejados que realmente estão na sua luta, né? Existem os desigrejados que estão na sua dificuldade para encontrar uma igreja de verdade. Existem os desigrejados que já passaram assim por poucas e boas em muitas e muitas denominações. Mas existem os desigrejados por capricho. Existem os desigrejados que só estão aí desigrejados porque não recebeu uma oportunidade, porque não foi chamado para tocar, para cantar, para pregar. Existe o desigrejado, e esse é um dos piores, porque alguém errou com ele dentro da igreja, ele não tem mais a capacidade de olhar para a cara dessa pessoa só porque ela errou, só porque ela falhou. Só que quando ela não entende a sua própria natureza, ela vai caminhar em altivez. Quem não reconhece que é pobre de espírito é soberbo, é prepotente, não tem misericórdia. Por isso que a porta de entrada para o reino dos céus é bem-aventurado os pobres de espírito. Porque essa bem-aventurança está conectada com a do versículo 7. Os misericordiosos. Graça e misericórdia é o que a igreja precisa. A gente trata às vezes graça e misericórdia como se fossem coisas iguais, mas nem sempre são. A gente pode separar da seguinte forma: graça é receber aquilo que a gente não merece. A salvação, a gente merece? Merecemos? Não, né? A gente recebe a graça, a gente recebe a salvação. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. O que é que a gente merece? A condenação eterna. Nós vamos recebê-la? Não. Isso é misericórdia. Quando a gente se arrepende, a condenação que estava sobre nós, ela cai por terra. É por isso que a gente precisa entender esse conceito de graça e o conceito de misericórdia. Isso vai nos trazer uma humildade sobrenatural, maior do que a gente pode entender. A igreja que caminha na graça de Deus não é uma igreja autossuficiente. A igreja que caminha na misericórdia é uma igreja que chora, porque entende que merece algo muito pior, porque entende que merece o pior dos castigos, entende que aquela cruz, e não só a cruz, mas todo o caminho da Via Crucis, quem merecia não era o Mestre, não era o Messias, não era o Filho de Deus, mas era você. Era eu. Nós merecíamos a cruz, mas a misericórdia nos tirou de lá. Por isso que nós choramos.
Bem-aventurados os misericordiosos. A igreja precisa de graça e de misericórdia para herdar a terra. Lembra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A graça e a misericórdia nos faz ter fartura nesse reino maravilhoso. A igreja misericordiosa, ela caminha dessa forma. Misericórdia vem do grego eleus. É um sentimento de compaixão, amados, que é despertado pela miséria e pela necessidade do outro. A gente chama isso de outra forma, empatia. É se colocar no lugar do outro. E quando a gente fala sobre se colocar no lugar do outro, é sentir as suas dores. É viver família de verdade, é se preocupar com o próximo de uma forma legítima. É não diminuir a dor do próximo. No latim, misericórdia significa ter compaixão do fundo do seu coração. É a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, se aproximando e assumindo os próprios sentimentos. Paulo fala isso com outras palavras. Chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. Salmo 85:10 fala: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. A misericórdia, irmão, não é uma aceitação sobre o pecado. A misericórdia não é chegar e falar: olha, você errou, então tá tudo bem, beleza, Deus é amor, eu errei. Aí a gente vai invocar o pensador dos últimos dias, jogador de futebol da seleção brasileira, Neymar. Errei, mas todo mundo erra, não é isso que ele fala quando ele adultera? Ele adultera mais ou menos uma vez por ano, né? Errei, mas todo mundo erra. A igreja vai assumindo esse papel de passar pano sobre o pecado, de ter uma aceitação sobre o pecado que nós não podemos ter, porque a misericórdia, olha o que o Salmo 85:10 fala: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram, uma caminha do lado da outra. O amor, a misericórdia e a graça não é oposição à santificação, à justiça e o juízo. Pelo contrário, tudo caminha junto. Tudo está lado a lado. A misericórdia não é para quem merece. Você recebeu misericórdia sem merecer misericórdia. Ah não, fulano fez, aconteceu, ok, perdoe. Ok, tenha misericórdia. Mas aquele irmão da igreja fez, aconteceu, falou, fez assim, assim, assado. Ok, perdoe. Ok, tenha misericórdia. Não dá. Eu não quero. Porque ele não merece. E tem crente que é até meio sensitivo, né? É meio espírita. O meu santo não bateu com o dele. É de brincadeira, né? Tem que rever esse cristianismo. A misericórdia não é para quem merece. Lucas 10, a partir do 29, Jesus conta o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, provavelmente um judeu. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, irmão de sangue daquele que estava meio morto, e vendo-o passou de largo. E de igual modo um levita, e vendo passou de largo, um irmão também. Chegando àquele lugar e vendo passou de largo, mas um samaritano que não tinha uma ligação direta de sangue, era um povo considerado inimigo, eles consideravam-se um inimigo do outro, por vários motivos. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, misericórdia, empatia, e aproximando-se, atalhou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e
tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. A misericórdia não é seletiva. Eles eram inimigos, ele viu aquele inimigo dele, Mateus, e virou para ele e falou: eu preciso ajudá-lo, eu preciso ter misericórdia dele. E foi o que ele fez. O misericordioso, ele recebe misericórdia. O iracundo, ele recebe ira. A medida que você usa com o teu próximo é a medida que vai voltar para você. Mateus 7,12, a gente vai falar disso bem mais para frente, mas fala assim: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. O que você faz, de alguma forma, vai voltar para você. Por isso que Paulo fala em Romanos 2,1, portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Depois os irmãos leem Romanos 2. O que Paulo está falando aqui é contra o julgamento? É contra o discernimento? Não. Ele está falando: como pode tu condenar alguém aonde tu recebeu misericórdia, aonde você erra também? Para você é misericórdia, para o outro é justiça? Para você é graça e para o outro é juízo? De forma nenhuma. Romanos não podem ser assim. 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. A Bíblia, ela te orienta a olhar para você, e ela vai trazer um ensinamento que você tem que ter. Com você, você tem que ser rigoroso, mas com o teu próximo, você tem que ser misericordioso. Você tem que olhar para você, para a tua espiritualidade. Você tem que olhar para o teu dia a dia e falar: eu estou errando aqui, eu estou errado e eu tenho que melhorar. Quando o teu próximo errar, você tem que ter misericórdia com ele, porque a vida que ele leva, ele tem que dar conta a Deus. Mas você tem que reconhecer, você tem que entender que você precisou de misericórdia por toda a tua vida. Compadecer-se é além de um sentimento, compadecer é atitude. Você sabia, amados, que pela Bíblia não é só errado cometer erros, deixar de fazer o que é certo também é errado. É o pecado da omissão. Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente precisa estender a mão até para o nosso inimigo. A gente leu a parábola do bom samaritano. Provérbios 25, 21 e 22 fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Ajudar o próximo é um sacrifício que agrada a Deus. Hebreus 13:16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Gálatas 6:10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Provérbios 3:28, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Ou seja, se tem alguém passando necessidade e você tem como ajudar naquele momento, você não fala, volta depois. Não, você ajuda naquele momento. Atos 20:35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amados, nós precisamos ter um coração misericordioso. Faz parte da nossa fé e faz parte do princípio do reino dos céus. E como bons misericordiosos que temos que ser, nós temos que evangelizar. Existe uma história onde se origina, alguns acreditam,
a palavra misericórdia. Quando, bem antigamente, lá antes de Cristo, o povo estava em guerra, os exércitos estavam em guerra, só que acabava que o exército inimigo às vezes deixava um companheiro teu em agonia, morrendo, mas tendo aquele sofrimento. Eles pegavam então, o seu companheiro pegava uma pequena faca e acertava o coração para adiantar a morte deles. Sabe como se chamava essa faca, essa pequena espada? Misericórdia. Era o punhal de misericórdia. Por quê? É melhor ficar agonizando até morrer ou adiantar o processo e parar o sofrimento? Melhor adiantar o processo. Por que eu faço esse paralelo com o evangelismo? Quando você vê um ímpio, quando você vê alguém que não tem Deus, alguém que não tem Jesus, quando você vê alguém que está afastado, alguém que está desviado, essa pessoa está agonizando aos poucos para um caminho de morte. Essa pessoa está indo para a morte eterna. E você tem um punhal do evangelho que você pode colocar no coração dela e você pode matá-la. Só que como o evangelho é diferente, ela pode tornar a viver. Ela pode ter um novo nascimento. Quando você evangeliza e alguém se converte, essa pessoa ela morre para o mundo e nasce para Deus. Misericórdia não é só se colocar no lugar do outro, também é isso. Mas misericórdia é quando tu vence o teu medo para falar de Jesus para alguém. É você olhar alguém no caminho de morte, apresentar Jesus. Você está tendo misericórdia, igual alguém teve misericórdia de você. Igual alguém apresentou esse Jesus maravilhoso para você. Alguém apresentou esse evangelho único e poderoso para você. Isso foi um ato de misericórdia. Foi um punhal enfiado no teu peito, te matando para esse mundo e te fazendo viver para Cristo. Ser misericordioso. Se a gente quer ser misericordioso só para alcançar misericórdia, meus amados, nós estamos sendo apenas tendenciosos, nós estamos apenas pensando em recompensas, e não é isso que queremos. Nós somos misericordiosos porque nós alcançamos essa misericórdia em Deus. Nós olhamos para o próximo com amor, com misericórdia, querendo o bem do próximo, por quê? Porque Cristo quis o nosso. Nós amamos um ao outro porque Ele nos amou primeiro. Nós estendemos a mão porque recebemos essa mão estendida. Cristo fez por você muita coisa e te comissiona a levar esse evangelho de forma prática, tendo misericórdia. A igreja se tornou muito intolerante ao longo do tempo. Muito intolerante com práticas, afastando família, afastando o próximo. Não é assim que tem que ser. A igreja se tornou muito prepotente. Lembra quando falamos no início? A igreja acha que Deus é sua propriedade. Alguns usam da doutrina da santificação para dizer assim, não, eu tenho que andar em santidade, então eu não posso me misturar com esse mundo. Mas esse mesmo Jesus fala para sermos o sal da terra, e o sal vai salgar como? Entrando na carne, tendo um contato com a carne. E ter santificação não é simplesmente, olha, eu sou santo, eu estou longe deles. Não. Hebreus vai falar, seguir a paz com todos. É a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É seguir a paz, é ter comunhão, porque aí nós vamos manifestar a misericórdia. Enquanto para o mundo é intolerável alguns erros, alguns atos, em você o mundo vai ver a misericórdia, a graça e esse amor maravilhoso. Amém?